Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Zona de Conflito. No vídeo de hoje vamos mergulhar em um tema que tem gerado muita discussão: a crise eleitoral na Venezuela e o papel do Brasil, sob a liderança do presidente Lula, nesse cenário. Vamos explorar os desdobramentos dessa crise, as respostas internacionais e como isso pode afetar a diplomacia brasileira. Fique conosco até o final para entender todos os detalhes dessa situação complexa. Vamos começar entendendo o contexto da crise eleitoral na Venezuela. Em 28 de julho, Nicolás Maduro foi declarado reeleito com mais de 50% dos votos. No entanto, a oposição venezuelana, liderada por Edmundo González, acusou o governo de fraude, alegando que as atas eleitorais foram adulteradas para garantir a vitória de Maduro. Esse evento desencadeou uma série de reações internacionais. Vários países, inclusive o Brasil, expressaram preocupação com a transparência do processo eleitoral. A crise na Venezuela não é apenas uma questão interna, mas tem profundas implicações regionais, especialmente para o Brasil, que historicamente manteve uma relação próxima com o governo venezuelano. Agora vamos falar sobre como o Brasil e o presidente Lula estão sendo observados nesse contexto. Desde que assumiu seu terceiro mandato, Lula tem adotado uma postura mais pragmática em relação aos conflitos internacionais, e isso inclui a crise na Venezuela. A comunidade internacional está atenta a cada passo dado pelo governo brasileiro. O Brasil, que sempre teve um papel de liderança na América Latina, agora enfrenta a tarefa de equilibrar suas responsabilidades regionais com suas alianças históricas. Lula, ao condicionar o reconhecimento da vitória de Maduro à divulgação das atas eleitorais, sinaliza uma postura mais cautelosa e independente. Isso é uma mudança importante na política externa brasileira, que precisa ser entendida dentro do contexto atual das relações internacionais. Lula, em suas primeiras declarações sobre o assunto, foi claro ao afirmar que o Brasil só reconhecerá a vitória de Maduro se houver uma divulgação transparente dos resultados eleitorais. Essa posição é uma ruptura com o apoio incondicional que o Brasil costumava dar ao governo venezuelano. No entanto, essa postura de Lula não é isenta. Ele ainda mantém uma linha de diálogo aberto com o governo Maduro, o que indica um equilíbrio delicado entre pragmatismo e compromisso com princípios democráticos. Lula sabe que a forma como ele lida com essa crise pode ter consequências duradouras, tanto para sua imagem interna quanto para a posição do Brasil no cenário internacional. É uma afiliada da TV Globo em que condicionou o reconhecimento da eleição de Maduro à divulgação das atas eleitorais. O presidente disse, abre aspas, é normal que tenha uma briga. Como resolve essa briga? Apresenta a ata. Ele disse também que é um processo normal a oposição recorrer à justiça, questionando o resultado e que é preciso esperar uma decisão. A oposição, porém, diz que o poder judiciário é controlado por Maduro. Na mesma entrevista, Lula acrescentou, na hora que tiver apresentado as atas e for consagrado que a ata é verdadeira, todos nós temos a obrigação de reconhecer o resultado eleitoral da Venezuela. O diplomata aposentado Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Londres e Washington, o desfecho da eleição venezuelana representa o maior teste para a política externa de Lula até o momento. Esse é o maior teste nesse ano e meio de governo do Lula na política externa. Não vai haver, eles não vão dar essa ata, entendeu? Eu não sei o que o governo brasileiro vai fazer, se ele vai reconhecer a si mesmo, e agora é um teste por isso. Como é que ele vai atuar? Vai atuar com base no interesse brasileiro ou vai atuar de acordo com princípios ideológicos? A demanda por transparência feita pelo Brasil coloca uma pressão significativa sobre Maduro. Até agora, o governo venezuelano não atendeu ao pedido de divulgar os detalhes das eleições, o que cria uma situação de impasse. Essa pressão diplomática exercida pelo Brasil é algo novo. Historicamente, o Brasil evitou confrontos diretos com governos vizinhos, preferindo uma abordagem mais conciliadora. No entanto, o contexto atual exige uma postura mais firme, e Lula parece estar ciente disso. Essa nova abordagem pode ser vista como uma tentativa de Lula se distanciar das políticas mais controversas de Maduro, sem romper completamente os laços diplomáticos. Vamos agora falar sobre o papel estratégico que o Brasil pode desempenhar nessa crise. O Brasil é o maior país da América do Sul e tem uma posição de liderança na região. Essa crise na Venezuela
é uma oportunidade para o Brasil mostrar sua capacidade de mediação e de influência regional. Se Lula conseguir mediar essa crise de forma eficaz, isso pode fortalecer a posição do Brasil como um líder regional e como um interlocutor importante em outras questões globais. No entanto, se a crise se agravar e o Brasil não conseguir gerenciar bem a situação, isso pode prejudicar a imagem do país e enfraquecer a posição de Lula, tanto interna quanto internacionalmente. Além disso, a forma como o Brasil lida com essa crise pode ter impactos diretos nas relações do país com outros vizinhos da América Latina, como a Colômbia e a Argentina, que também estão atentas aos desdobramentos dessa situação. A estabilidade regional está em jogo e o Brasil, com sua influência, pode ser um fator decisivo para o desfecho dessa crise. É interessante notar que a postura de Lula em relação à Venezuela tem semelhanças com sua abordagem em outros conflitos internacionais, como a guerra na Ucrânia e a crise entre Israel e Palestina. Em todos esses casos, Lula tem adotado uma postura pragmática, mas sem deixar de fazer acenos a um dos lados envolvidos. Essas posturas mostram que Lula está tentando navegar por águas diplomáticas complicadas, mantendo um equilíbrio entre suas convicções pessoais e as exigências do cenário internacional. Isso não é diferente no caso da Venezuela, onde ele precisa balancear sua histórica amizade com Maduro e a necessidade de manter uma imagem de defensor da democracia e dos direitos humanos. Dentro do Brasil, as opiniões sobre a postura de Lula em relação à Venezuela estão divididas. Enquanto o Itamaraty segue uma linha mais diplomática e cautelosa, algumas figuras importantes do governo e do PT têm expressado opiniões divergentes. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, por exemplo, afirmou que a Venezuela não configura uma democracia, destacando a falta de transparência e a repressão política no país. Essas críticas mostram que, dentro do próprio governo brasileiro, há uma tensão sobre qual deve ser a posição oficial em relação à crise venezuelana. Essa falta de consenso pode complicar ainda mais a posição de Lula, que precisa gerenciar essas diferentes opiniões dentro de seu governo, enquanto tenta manter uma postura coesa no cenário internacional. A crise eleitoral na Venezuela representa um grande desafio para a diplomacia brasileira e para o governo de Lula. A forma como o Brasil vai lidar com essa situação poderá definir não apenas o futuro das relações entre os dois países, mas também a posição do Brasil como líder regional e ator global. O que você acha da postura de Lula em relação à crise na Venezuela? Como você vê o impacto dessa posição do Brasil para a visão internacional? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e ativar o sininho para notificações. O Zona de Conflito fica por aqui. Até a próxima.